E agora a gente está recebendo aqui a fisioterapeuta, né, a Fernanda Blocchiato, gente. Ela vai nos explicar sobre a ozonoterapia. Ozonoterapia a gente tem falado tanto ultimamente, né? Mas ela veio aqui para tirar nossas dúvidas e dúvidas de vocês de casa também, para interagir com a gente, mandando sua pergunta aí. Em primeiro lugar, boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Falar um pouquinho desse assunto tão interessante que eu já estive lá com você já esteve me explicando um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você explicasse para o pessoal em casa o que é a ozonoterapia, que tanto se fala, que veio junto aí com o Covid e veio um tratamento super bom também, né? Sim, aham. Então, o Mauro, né, já teve uma experiência conosco. A ozonioterapia, então, nada mais é do que uma técnica onde a gente administra o ozônio no organismo, né? O ozônio, então, é um gás natural, né, incolor e que tem um cheiro característico, né? Todos os pacientes que entram em contato com ozônio sempre sabem, tá fazendo ozonioterapia, né? E ele, né, vem cada vez mais ganhando o olhar dos pacientes, né, de uma forma positiva. E assim, em quais casos são usados a ozonoterapia? Onde ela pode atuar? Porque a gente viu que abriu um leque grande aí. Primeiro eles falavam só um tipo de tratamento e foram descobrindo que ele serve para outras técnicas também, né? Outros tratamentos também, né? Sim, então cada vez mais estudos vêm comprovando a eficiência do ozônio. Então hoje a gente fala que o ozônio ele trata mais de 350 patologias, incluindo patologias do sistema imune, né? Que é muito positivo o tratamento com ozônio, patologias estéticas, né, a parte de celulite, gordura localizada, enfim. Atendemos também a parte respiratória, né, de vias aéreas superiores, então também, como você comentou, sequelas do Covid, né, e fazemos também a parte de prevenção, de dor, inflamação. E assim, Fernanda, existe alguma restrição à ozonoterapia? Na verdade, a gente fala que todo tratamento tem que ser bem avaliado para ser bem prescrito, né? Então, nós temos um único detalhe que eu falo maior, que são pacientes com favismo, que é quem tem a deficiência de uma enzima chamada G6PD. Então, esse paciente, ele não pode receber o tratamento com ozonioterapia. E isso a gente avalia segundo exames laboratoriais, né? Mas a gente sempre, na anamnese, a gente gosta de verificar também pacientes, por exemplo, se tem uma hemorragia ativa, a gente também não aplica, né? Ou pacientes, por exemplo, com hipertiroidismo, que não está sendo tratado, também é contraindicado o uso da ozonioterapia. Por isso que é importante fazer com quem entende, fazer esses exames antes também, até para você poder fazer um tratamento legal. Porque pode haver também alguns efeitos colaterais, Fernanda? Sim, na verdade, assim, existem os efeitos colaterais quando ele não é bem prescrito. Então, por exemplo, nesses casos de contraindicação. Agora, no geral, Mauro, todos os pacientes que recebem a aplicação da ozonioterapia só têm efeitos positivos, não tem nenhum efeito colateral, né? A pessoa, ela se sente mais disposta, né? Melhora a dor, inflamação, então não existe efeito colateral, quando bem indicado. E como que funciona então a aplicação da ozonoterapia? Para as pessoas em casa entenderem um pouquinho também sobre a aplicação, o funcionamento dela. Sim. Então, o ozônio, eu tenho que ver para que eu quero tratar, né? Então, por exemplo, se é uma patologia, uma doença autoimune, eu vou fazer uma aplicação sistêmica, que é por insuflação retal, né? Que aí ele vai a nível sistêmico. Agora, vamos supor, queixas estéticas, a gente faz aplicação local, né? Como eu falei, gordura localizada, celulite. Se for patologias das vias aéreas superiores, a gente faz aplicação auricular, né? Com um equipamento próprio, onde a gente vai aplicar o gás. E também, uma novidade agora que a gente está atendendo são mulheres, onde a gente faz a insuflação vaginal. Então, para candidíase de repetição, melhora na secura vaginal. A gente tem vários benefícios aí para a saúde íntima feminina. E assim, a partir de quantas sessões as pessoas já podem perceber uma melhora ou começar a perceber que está tendo resultado ali? Na primeira sessão. Né? Então, assim, a gente observa imediatamente após a primeira sessão uma melhora. Claro que isso é muito particular de indivíduo para indivíduo, mas, em geral, os pacientes eles já referem essa melhora na primeira aplicação.
E assim, Fernanda, de forma geral, quais que são os benefícios dessas técnicas? O que você vem percebendo? Porque como a gente falou, é uma técnica nova, começou a se falar nos últimos anos também. O que você percebe de forma geral que as pessoas trazem o retorno para o consultório? Na verdade, assim, o que a gente observa, né? Pacientes que têm alguma inflamação no organismo, então, seja por, vamos supor, né, uma queixa muscular, hérnia de disco, então tudo que gera dor e inflamação tem um benefício muito legal, a gente vê, né, esse resultado satisfatório, tá? Para as queixas estéticas também, e o que é muito legal, que a gente tem aplicado também para melhorar a imunidade, então a gente melhora a condição do organismo como um todo. E assim, a gente sabe que como são estudos novos, né? É uma novidade, ozonoterapia, a gente tem vendo os resultados. Muitas pessoas estão falando também que a ozonoterapia ajuda na parte de emagrecimento. Isso você já tem percebido também? Você tem trabalhado nessa parte? Sim, então assim, o emagrecimento a gente sempre tem que falar, né? Não é só uma técnica. Não é só ozônio, tem que ter todo o Exatamente, né? Então, por exemplo, não é só a atividade física que vai emagrecer, não é só o déficit calórico que vai emagrecer. Então, não é só a ozonioterapia. A ozonioterapia é um tratamento complementar e sim positivo no emagrecimento. Por quê? Porque o ozônio, ele potencializa o processo de emagrecimento, porque ele acaba acelerando o metabolismo. Então, contribui positivamente. E aí a gente associa com a aplicação local na gordura localizada. Então a gente tem sim um efeito muito positivo no emagrecimento, que a gente está atendendo bastante, mas, como a gente falou, não é só a ozônio. O povo está interagindo. Vamos lá, tem pergunta aí pra gente. Olá, me chamo Maria de Lourdes. Essa terapia serve para quem ronca? Obrigada aí pela pergunta, Maria. Então, a gente utiliza o ozônio, mas como coadjuvante no tratamento, então, por exemplo, com otorrino, né? Então, no ronco, a gente utiliza o auricular, mas tem estudos e a gente já vê na prática clínica que ele é benéfico, sim. E assim, Fernanda, o que você mais vê no consultório que as pessoas procuram e tem um retorno da ozonoterapia que trazem para você no consultório? O emagrecimento, né? Então, assim, a primeira queixa hoje em dia, né? E eu falo assim, não só o emagrecimento para a parte estética, né, Mauro? Saúde. É saúde. Saúde, qualidade de vida. Então, sim, o ozônio, ele atua positivamente. Então, como eu falei, não só no emagrecimento, para queima de gordura e tal, mas ele devolve para o organismo uma condição melhor. Então, como ele vai acelerar o metabolismo, esse paciente, ele já refere uma melhora no sono, na qualidade de vida, na disposição, né? Então a gente associa o ozônio em praticamente todos os nossos tratamentos lá na clínica. Tá vendo, gente, que importante isso também, né? Mas, ó, eu vou deixar aí aberto para vocês, de repente vocês têm mais dúvida, querem saber sobre ozonoterapia, para que serve, quais que são os tratamentos, pode entrar em contato, de repente vocês podem mandar sugestões de pauta também, que a gente convida a Fernanda aqui novamente para ela vir aqui dar essas dicas para a gente passar essas dicas aqui. Fernanda, gratidão, obrigado, bom retorno aí para Toledo, para o consultório, leva a nossa abraço aí pro Delcio também, que sempre está aqui com a gente, dando dicas. Gratidão. Obrigada.